Filipenses 2, versículo 8 diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém? A oração já foi feita, a igreja está. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade essa noite. Também estou feliz com o Senhor poder estar aqui. Estive hoje no monte. Até parece que o Senhor havia me mostrado que eu ia pregar essa noite. Louvado seja o nome do Senhor, porque enquanto eu estava no monte orando, aleluia, o Senhor havia me dado algo da sua parte, aleluia, alguma mensagem da sua parte, e a minha vontade era estar aqui essa noite, aleluia. Eu falei com o Senhor, à noite eu estarei lá. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Se a noite o Senhor me permitir estar lá, e se for da sua vontade eu pregar a sua mensagem, aleluia, eis-me aqui. E no monte orando, falando com o Senhor havia me dado, aleluia, algo para esta noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então queria que os irmãos, aleluia, não se preocupassem um pouco com o horário, aleluia. Amanhã é feriado, não sei se todos aqui trabalham amanhã, aleluia. Amanhã é feriado, aleluia. Já são quase 9 horas, 10 para as 9, aleluia. Não queria que os irmãos se preocupassem com o horário, mas se preocupe nessa noite com o que Deus tem, aleluia, com a sua vida. Se preocupe nessa noite com o que Deus tem a falar com você. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz aqui, aonde lemos em Jeremias, no capítulo 18, aleluia, conta-nos a história de Jeremias, e em Filipenses tem uma história bem diferente, que é a história do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui em Jeremias todos conhecem, aleluia, todos que conhecem um pouco a vida de Jeremias, a história de Jeremias, vai entender que Jeremias veio de uma família de sacerdote, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ou seja, ele veio de uma família que já conhecia quem é Deus, ele veio de uma família que já servia ao Senhor, aleluia. Diferentemente de quando alguém chega à igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e quer ter alguma coisa porque o seu parente é, quer ter alguma coisa porque o seu irmão é, ou alguém da sua família é, mas não é assim que o Senhor faz. Na sua obra é diferente. Na obra de Deus, o Senhor não levanta alguém porque veio com uma família de crente. O Senhor não levanta alguém, aleluia, na vida ministerial ou na vida espiritual, aleluia, porque alguém é peixinho ou porque alguém é da sua família, aleluia, que veio da sua família sendo crente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o Senhor levanta, aleluia, é quando alguém se coloca à disposição, aleluia. Quando Deus levanta alguém, quando alguém se dispõe para Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deixa registrado bem claro: dispõe-te e desce a casa do oleiro, aleluia. Quando alguém se dispõe em fazer a obra de Deus, irmã Silvana, aleluia, foi dito aqui esta noite que não é fácil servir ao Senhor. Servir a Deus de qualquer jeito é fácil, mas servir a Deus com sinceridade não é para qualquer um. Servir a Deus com sinceridade é só para quem quer. Servir a Deus com sinceridade é só para aquele que se dispõe a cantar a sua e cantar a barraia à disposição do Eterno. E o Senhor disse a Jeremias, aleluia, como se o Senhor estivesse dizendo, missionária Silvana: eu quero trabalhar na sua vida, mas uma coisa precisa ser feita: dispõe-te e desce a casa do oleiro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há situações na nossa vida, eu entendo com isso, que às vezes está parada, às vezes está estagnada, e o Senhor não deixa acontecer, é porque ainda precisa do esforço, ainda precisa de uma disposição da nossa parte, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor Deus disse a Jeremias, aleluia, a própria voz de Deus falando para Jeremias: dispõe-te e desce, porque quando tu desceres, ouvirás a minha obra, ouvirás a minha palavra, irás a minha obra. Quando Jeremias se dispôs
que Jeremias precisava descer, senão Deus não mandaria Jeremias descer. Há muitos que precisam descer, aleluia, louvado seja no nome do Senhor, na casa do oleiro. Há muitos que precisam descer para ouvir Deus falando, já não ouve mais a voz do Senhor. Sabe por quê? Porque há uma diferença em ouvir e em escutar. Lá do Jebinaraçu, Levençoi Camandarasai. Há uma diferença de ouvir para escutar. Quando eu escuto, entra no ouvido e sai no outro. Mas quando eu ouço com atenção. A palavra entra no ouvido e penetra no coração. Por isso que Deus disse para Jeremias: dispõe-te e desce e ouvirás a minha palavra e verás a minha obra. E olha só como Deus faz a sua obra. Deus mostra para Jeremias, ele vendo a sua obra sobre as rochas. Uma rocha, aleluia, que se faz vaso, lá Suicandaraçai. Uma rocha que se faz vaso na casa do oleiro. Porque todos aqui sabem que um vaso é colocado sobre algo que rocha. Aleluia, coloca ali a argila e aquela rocha vai girando, e o oleiro vai dando forma ao vaso. E o Senhor disse para Jeremias: olha aí, Jeremias, aleluia. Deus mostrou a Jeremias ele fazendo a sua obra sobre a vida de um vaso. Aleluia, esse vaso que simbolizava a casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias então se colocou na disposição de Deus. Aleluia. Agora no Novo Testamento em Filipenses, nós vamos entender, aleluia, que vale a pena servir a esse Deus. Vale estar na disposição desse Deus e fazer a sua obra e descer na casa do oleiro e ver ele fazer a sua obra sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitos que precisam descer porque já não são vasos de barro. Aleluia, Deus trabalha em vasos de barro. Deus não quer trabalhar com vasos de prata, porque vaso de prata não pode ser consertado. Vaso de ouro não pode ser consertado quando quebra, mas o vaso de barro, se ele quebrar, ele pode ser consertado nas mãos do oleiro. E o oleiro fazendo a obra sobre as rodas, de repente, aleluia, Deus fez com que o vaso se quebrasse. Há situações na nossa vida, entenda isso esta noite, não é para o nosso fim. Não é para o nosso fim, não é para o final da nossa trajetória. Deus não coloca um ponto final quando somos colocados no deserto. Deus não coloca um ponto final na nossa vida quando a situação está apertada. Isso não é o ponto final de Deus. Aleluia! É Deus trabalhando na vida do vaso. É Deus quebrando o vaso e fazendo como Ele quer. É Deus quebrando o vaso no deserto e mostrando o nosso caráter, e mostrando a nossa vida material, e mostrando a nossa vida com a nossa família, e mostrando a nossa vida espiritual. Deus precisa trabalhar no vaso, e às vezes o vaso não entende o trabalhar do oleiro. Deus precisa moldar, Deus precisa trabalhar. Aleluia! Não é da noite para o dia que alguém chega na igreja, que alguém aceita Jesus e é liberto. Isso não acontece da noite para o dia. Há libertação na vida de alguém que demora meses, demora anos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus trabalha na vida da sua igreja. Deus trabalha nos vasos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Filipenses agora, no Novo Testamento, aleluia, que Jesus Cristo, aleluia, tomando a forma de homem, ele se humilhou a si mesmo. O próprio Jesus desceu à casa do oleiro, tomando forma de homem, não quis ser igual a Deus. Ele poderia, quando desceu na terra, fazer como Deus, aleluia, não ir até a cruz do Calvário. Ele poderia não morrer pela minha vida, ele poderia não morrer pela sua vida, mas ele, tomando forma de homem, venceu como homem, venceu o deserto como homem. Ele não venceu o deserto como Deus. Se
vida na terra e servir a esse Deus com sinceridade. É possível sim ter bens materiais e não deixar que nada disso sobe na nossa cabeça e servimos a esse Deus com sinceridade. Quando nós queremos o impossível se torna possível. Quando nós queremos a porta fechada, ela tem que se abrir. Quando nós queremos, Deus realiza o sobrenatural. Quando nós queremos e descemos na casa do oleiro e nos disponhamos na sua disposição, Deus trabalha de forma tremenda na nossa vida. Ele não teve usurpação de ser igual a Deus, mas como homem ele venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Há muitos que são vencidos. Aleluia. A nossa vida na terra, a vida da igreja na terra, aleluia, é uma luta travada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque quem dizer que é fácil servir ao Senhor está completamente enganado. Servir ao Senhor não é fácil. Se servir ao Senhor fosse fácil, essa igreja não estaria, aleluia, com esse tanto de gente. Mas, aleluia, eu glorifico ao Senhor, aleluia, porque se fosse fácil servir ao Senhor, estaria cheia esta noite, aleluia. Mas está aqui quem Deus trouxe, está aqui quem o Senhor trouxe, para ouvir a sua bendita palavra e entender que aleluia, entender que Ele é capaz, aleluia, na presença do Senhor, de vencer o mundo, entender que Ele é capaz, na presença do Senhor, de vencer o pecado, de vencer a mentira, de vencer o engano, de vencer a calúnia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena servir a Deus. Aleluia, vale a pena servir ao Senhor. Você, aleluia, você não perde nada de servir ao Senhor. Aleluia, há quem diga assim, aleluia, vou esperar mais um pouquinho, vou aproveitar mais um pouquinho no mundo e amanhã, aleluia, eu sirvo ao Senhor. Mas o dia da manhã não pertence à igreja. O dia da manhã não pertence a mim. O dia da manhã pertence ao Senhor. Aleluia. E se Cristo vier agora, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A vida de alguém que serve a Deus é dia após dia. Aleluia. Tem preparação. A vida de alguém que serve a Deus é dia após dia. Aleluia. Descendo a casa do oleiro. Há muitos por aí que não entendem isso. Aleluia, o que é descer a casa do oleiro. Há muitos que não entendem isso. Aleluia, já perdeu a unção, já perdeu o poder. Sabe por quê? Porque não desce mais a casa do oleiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nada que Deus e a igreja tem é dela mesmo. Tudo que a igreja tem vem de Deus. Até o desejo de adorar, ele vem de Deus. O desejo de orar vem de Deus. O desejo de glorificar a Ele vem de Deus. O desejo de cantar vem de Deus. O desejo de se separar, aleluia, de consagrar a sua vida a Ele vem de Deus. E mais uma coisa vem de Deus: o Espírito Santo, que Deus empenhou para a sua igreja. Está emprestado. O Espírito de Deus está emprestado para a sua igreja. Aleluia. Comece a trabalhar esta noite naquilo que Deus te deu. Aleluia. Se for fiel naquilo que Deus te deu, amanhã tu verás aonde Deus irá te colocar, porque Ele abre porta aonde não tem porta. Ele cumpre as suas promessas e faz o inexistente se tornar existente na vida daquele que crê. Deus fará milagre na tua história. Deus deixará uma marca na tua vida. Quem te viu e quem te vê, como Deus fará na tua vida. Quem te viu e quem te vê, o que Deus fará na tua história. Se é libertação, comece a se preparar e uma libertação Deus fará na tua vida. Se é dom espiritual, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12 que Ele distribui para a sua igreja naquilo que é útil na obra, os seus dons espirituais.
Os dons espirituais de Deus não cessaram. O dom de profecia de Deus não cessou. O dom de revelação de Deus não cessou. O dom de maravilha não cessou. O dom de visão não cessou. Aleluia. O dom de interpretação não cessou. O dom de discernimento de espírito não cessou. O que Deus tem para a tua vida ainda está de pé. Promessa dele para a tua vida ainda está de pé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Creia que o que Deus tem contigo vai se cumprir. Se Ele falou, meu irmão, descansa nele. Se Ele falou, minha irmã, não se preocupe. Não tenta dar um jeitinho aqui. Não tenta dar um jeitinho ali. Leve a fé. No final das contas, Deus só precisa da ajuda do homem e nem da emoção do homem para poder operar. Deus não conta com a minha emoção, aleluia, para operar. Se Deus quiser mover esta noite, não é porque o irmão Alexandre está pregando, mas se Deus quiser mover na tua vida, é porque Ele tem compromisso contigo, é porque Ele tem uma obra contigo, e operando Ele, quem impedirá? Lá sai, Beguecha, quando quer vinagaçou, merece como sai. Se Ele quiser fazer, não há quem possa impedir. Quando Deus quer, não há quem possa impedir. Quando chega a hora de Deus está chegando. Quando Deus resolve falar, é agora. Sai da frente todo impedimento. Sai da frente toda barreira. Sai da frente toda porta fechada. Porque se tiver fechada, Deus abre. Se tiver trancada, Deus arrebenta. Mas o teu milagre chega, porque fiel é o que prometeu para cumprir. Levantou, remete, combinar, sai, dignato como doce, a veste, como a sai, a jagnou, control de nicácia, canturé, chaca o que passa, que é o plasticais, nesse jogo, lamanda gaçu de cantarabaraira, o que Deus tem para a tua vida, entenda esta noite que é teu, e menino não toma, homem não toma, ninguém toma, é teu e é teu o que Deus tem na tua vida. Agora entenda que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servir ao Senhor, não por aquilo que Ele pode nos dar, ou não por aquilo que Ele quer nos dar, mas vale a pena servir ao Senhor, porque Ele quem te chamou para nos livrar do inferno. Vale a pena servir ao Senhor por aquilo que Ele é. Vale a pena servir ao Senhor porque Ele é santo. Vale a pena servir ao Senhor porque Ele fez a sua igreja santa. Vale a pena servir ao Senhor porque ainda existe um remanescente na terra que não concorda com este mundo. Ainda existe um remanescente na terra que se coloca à disposição do Todo-Poderoso. Começa esta noite a se colocar na disposição dele e confiar que o que Deus fará na tua vida será grande na área espiritual, será grande na área material, será grande na área financeira. Aleluia! Seja fiel no pouco e sobre o muito Ele te colocará esta noite. Creia nisso, porque isso é promessa de Deus. Seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Aleluia! Entenda que quando Deus levantou a Jeremias, aleluia, Jeremias teve que descer e ver o trabalhar do Senhor. Aleluia! Mas Jeremias viu o trabalhar do Senhor. Uma coisa é ver, irmã Silvana, Deus trabalhar na vida de alguém. Outra coisa é Deus trabalhar na nossa vida. Outra coisa é Deus trabalhar na vida do vaso. Chega de viver de experiência do passado. Chega de viver de experiência de alguém. Viva esta noite a tua experiência com Ele. Viva esta noite o que Deus tem para a tua vida. Viva esta noite o teu chamado ministerial. Aleluia. Viva esta noite o que Deus tem para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É Deus quem chama, é Deus quem prepara, é Deus quem capacita, é Deus quem
ele quebra, mas ele vai de novo como ele quer, porque a voz do machado recebe azeite, recebe, mas um azeite que é pouco de palha, voz do machado recebe, mas um azeite que desce e vai embora rápido. Chulica mandácia, na caçula candarábia, nesta noite Deus começa a moldar o teu passo. Se está rachado, ele quebra, mas ele faz conforme ele quer. Ele faz para a sua glória, não para a glória do homem, porque o homem não é merecedor, o homem não é digno, mas ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória. Deus coloca a tua excelência sobre o vaso, não para a nossa glória, mas para a glória dele. A excelência dele esta noite está sobre a tua vida. Dor espiritual esta noite, eu profetizo que estará à tua disposição. Aleluia, aleluia. Dor espiritual esta noite estará à disposição da tua igreja. Aleluia. O som de Deus esta noite estará à disposição da igreja. Algo sobrenatural, extraordinário, milagre de Deus, aleluia, nessa noite estará sobre a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, na tua vida a autoridade, na tua vida a unção, na tua vida a poder. Creia que a tua chamada, aleluia, é chamada de Deus. A tua chamada é chamada do céu. Ele que te chamou pelo teu nome, e tu és dele. Chamei-te pelo meu nome, e tu és meu. Aleluia. Então por que tenha este deserto? Olha quanto deserto já passaste. Olha quanto vale da sombra. Fica mais, tu já confortou. Nevifica, mandarai. E Deus tem te guardado. Olha quanto vale da sombra da morte. Tu já passou, mas Deus segurou na palma das tuas mãos. Deus segurou a tua vida. Lembra, naquele momento, quando pensaste, obedecer a sepultura, agora acabou, e Deus entrou com providência, exaltando a tua vida de novo. Sabe por quê? Ele tem promessa na tua vida. Tu serás um vaso na mão do oleiro. Foi isso que Deus disse, aleluia, para Paulo. Quando Paulo se converteu ao Evangelho, e Deus disse para Ananias, vai até uma rua chamada direita, encontrarás um homem que está cego, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Imediatamente Ananias disse, Senhor, eu conheço este homem, aleluia, tanto mal ele fez para a igreja, e o Senhor disse, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, aleluia, tu és um vaso escolhido. É por isso que ainda está de pé, é por isso que tu ainda está vivo. Tu és um vaso escolhido que Deus chamou para uma grande obra. Lateia, Suricácia, Nevadacaso, Nevatuquinachai, Necutucutu, Cabastequela, Vacaná. Para uma grande obra ele te chamou, para uma grande obra ele te separou, para uma grande obra ele quer fazer na tua vida. Ei, jamais, o que ele tem na tua vida, ele não tem com teu irmão. O que ele tem contigo é contigo. Da forma que ele quer te usar, é da forma que ele quer te usar. É o mistério que ele tem contigo, é dessa forma que ele quer te usar. Deixa ele te usar. Mas deixa ele te usar, não deixa a emoção, deixa ele, porque quando ele usa, ele assina embaixo, quando ele fala está falado, quando ele fala, ele responsabiliza. Uma coisa é quando o vaso fala de si mesmo, quando o vaso fala de si mesmo, ele é responsável pelos seus atos, mas quando Deus fala na boca do vaso, Deus responsabiliza. Quando Deus fala na boca da sua igreja, é aquilo mesmo. O que Deus falou está falado. Se ele falou, ele vai fazer. Se ele prometeu, ele vai cumprir. O profeta pode morrer.
A profecia é viva, é eficaz. A profecia não vai por terra. A maior das profecias é a palavra de Deus. Mas quando Deus te usar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Entenda que antigamente, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus se apossava da vida do vaso, se apossava da vida de alguém para fazer algo extraordinário. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus não era contínuo com a igreja. O Espírito de Deus não era contínuo na vida do sacerdote, não era contínuo na vida do profeta, mas havia um momento em que Deus decidia enviar o Espírito, e quando o Espírito descia e se apossava de alguém, algo sobrenatural acontecia. Certa feita, o Espírito de Deus apossou de Sansão, e com uma queixada de jumento, Sansão matou 1000 filisteus. Certa feita, o Espírito de Deus novamente a força de Sansão, e Sansão vai até os portões de Gaza, pesando 3.000 toneladas, e arranca com a força do seu braço e joga longe, simbolizando que a porta que Deus abre para alguém, ela não se fecha. O que Deus fará na tua vida, aleluia, Deus fará, aleluia. O que Deus fará na tua vida será um marco na tua história. O que Deus fará na tua vida será um marco na tua chamada ministerial. Deus não te chamou por acaso. Deus não me chamou, aleluia, por acaso. Deus não chama alguém porque ele é bonitinho. Deus não chama alguém porque ele fala bem. Deus não chama alguém porque ele canta bem. Mas Deus chama porque ele quer fazer. Deus chama porque ele quer operar. Deus chama porque ele quer te usar. Deus chama pela sua misericórdia. Há um chamado de Deus sobre a tua vida. Não fuja do que Deus tem com a tua chamada. Não fuja do que Deus tem com a tua vida. Atenda ao chamado do Senhor esta noite. Se Deus te mandar para um lugar, não vá para outro. Não faça como Jonas, aleluia, fugindo do chamado de Deus. Não tenha medo, não tenha medo esta noite, porque para uma grande obra Ele te chamou. Quem te chamou é responsável. Quem te chamou não é criança. Quem te chamou é o Senhor dos Senhores. Quem te chamou é o Rei dos Reis. Quem te chamou é o Todo-Poderoso que dá forma ao vaso. Quem te chamou é o Todo-Poderoso que põe a excelência da sua glória, para que a glória não seja do homem, seja dele. Aleixo cominaça, legete de camarasúria, reminação de cantarária. Eu creio que nessa noite Deus está trabalhando na vida dos vasos. Deus esta noite está trabalhando na área de libertação. Deus esta noite está trabalhando na área de transformação. Deus esta noite está mudando caráter. Deus esta noite está mudando vida, situações. O que parecia perdido, o que parecia irreversível, Deus vai reverter, como reverteu a vida de Jó. Olha, a glória da segunda casa foi falado aqui, será maior do que a da primeira, mas tem um processo, aleluia, para a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira, existe um processo do deserto, que ninguém quer passar por ele. Quando chega na hora da vitória, todo mundo quer, mas o processo do deserto eu não quero, o processo do deserto eu não quero, mas é necessário passar pelo processo do deserto, é necessário passar pelo processo do deserto. O mundo não entende, mas a igreja sabe o que é. O mundo não entende o que é o deserto, mas a igreja conhece, a igreja passa, e é gratificante aos olhos do Senhor atravessar por esse deserto. Atravesse esta noite por esse deserto, porque o mesmo Deus que coloca no deserto, na hora certa de tira, e coloca no alto monte para te exaltar. Socorro, Veneste, Caia, Sai, Nagandou, Sequeste, Plovanaço, Negessi, Candaraxé, Nampuragandassuya, Remenegessu, Recantarai. Seja nesta noite renovado pelo Espírito de Deus.
seja nesta noite batizado pelo Espírito Santo do Senhor, seja esta noite reavivado as promessas de Deus na tua vida, seja esta noite, aleluia, acesa novamente a chama que outrora acendeu na tua vida, se apagou, nesta noite volte a acender, nesta noite volte a acender a chama do Espírito, a chama do primeiro amor. Esta noite acenda na tua vida, acabou, nevenécia, tu que vai, leveste como Nácia, a mais como a Natúria, deregaçu de canto naraçai, de noite, mas tequelva. Quem dera que você entendesse a chamada que Deus tem contigo na terra. Quem dera que alguém aqui nesta noite entendesse que é necessário se separar mais. Quem dera que alguém aqui nesta noite entendesse que é necessário se preparar mais. Ai, irmão, eu tenho preparado, mas Deus diz mais. Eu tenho preparado, mas o Senhor diz mais. Eu tenho preparado, mas o Senhor diz mais. Além de cobaçai, ele colocou mandaraio, porque o que Deus tem contigo, meu irmão, é contigo. Então se separa mais um pouquinho. Recandaracé, tuicatego, xemerecunte a séria, porque o que Ele fará na tua vida, aleluia, tu verás com teus olhos. O que Deus fará na tua vida será um marco, aleluia, será um marco na tua caminhada, será um marco na tua chamada. Não digo isso para te impressionar, eu digo isso porque a palavra dele, eu digo isso porque a promessa dele, quem prometeu não foi eu, quem prometeu não foi essa igreja, quem prometeu foi ele, e se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Se ele prometeu, ele faz. Se ele prometeu, ele levanta. Se ele prometeu, ele exalta. Se ele prometeu, impedimento cai por terra. Se ele prometeu, a muralha cai. Se ele prometeu, a bênção vem. Se ele prometeu, ele dá de bola. Se ele prometeu, ele vai fazer. Ele vai fazer. Sai, tuca, tuca, badagá. Xerecama, porque vai. Sai, tuca, fica, fica, paga, para mandar a xandarara. Seja esta noite avivado pelo vento do Espírito, sopra vento do Espírito, limanaxé, tuicavai, jiriquitô, choramandacai, vai vento do Espírito, tuicamantore, turicai, te, tuicatô, pesticamandorexai, arai, domedecácia. Tu não sairá daqui esta noite da forma que tu entrou. Tu serves um Deus vivo. Tu serves um Deus que faz. Tu serves um Deus que não somente promete, mas um Deus que promete e cumpre. Um Deus que promete e cumpre. Um Deus que promete e faz. Um Deus que marca, aleluia, um marco na nossa vida. Deus fará um marco na tua vida esta noite se você crê. Creia que esse Deus que você serve é poderoso. Esse Deus é tão grande que Ele segura a terra na palma das suas mãos. Esse Deus é tão grande, aleluia, que Ele faz, aleluia, um milagre acontecer. Esse Deus é tão grande que para Ele não existe barreira. Esse Deus é tão grande que para Ele não tem obstáculo. Esse Deus é tão grande que quando chega Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo propósito debaixo do céu, e quando chega o teu tempo, o tempo da tua vitória, esse Deus é tão grande que nada pode impedir, e a glória da segunda casa é real na sua vida. Aleluia! Aleluia! Essa palavra, essa noite, avancei aqui um pouquinho o horário. Aleluia! Eu agradeço em nome de